Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Renata Mesquita, eu sou repórter do Paladar, caderno de gastronomia do Estadão. Hoje eu tô aqui com a nossa colunista de vinhos, a Suzana Barelli, que publica todos os sábados a sua coluna Le Vin Filosofia. Nós vamos falar sobre o universo dos vinhos e as mulheres inseridas nele, em celebração ao Dia da Mulher e a semana que dedicamos a ela no Paladar. Tudo bom, Suzana? Oi, Rê, muito legal te receber aqui para falar desse tema que eu gosto tanto, que são os vinhos. Sim, e para acompanhar tudo isso, é claro que nós temos vinho. Claro, e não podia ser diferente, a gente tem um vinho elaborado por uma mulher, né? Então, eu comecei, quando a Rê chamou para essa conversa, eu fiquei pensando que mulher que eu queria homenagear, ou a partir de uma enóloga, homenagear várias enólogas, porque a gente bem sabe que ainda são muito poucas as enólogas no mundo do vinho. Já foram menos, ela já foi um número muito menor, mas ainda é um número pequeno. E aí eu escolhi um vinho que eu acabei de abrir, que é de uma produtora que eu gosto muito, que é a Marina Santos. Ela é lá do sul, tem uma vinícola que chama Vinha Una, né? Ela é adepta da biodinâmica, que é um conceito que é um conceito muito amplo, mas o interessante assim, é que não vai produtos químicos no vinho. E é isso, eu queria começar a nossa conversa. E eu acho que ela tem um rótulo super feminino, não sei se dá pra ver, né? Eu acabei de abrir a garrafa e antes de oferecer pra Rê, a gente sempre prova, né, pra ver se o vinho tá legal. Então assim, quando eu provo, o que eu faço? Eu cheiro, né, para sentir o aroma do vinho. Eu já olhei no visual, não tem nenhum defeito. O aroma tá agradável, tá um aroma bem frutado. Aí eu mexo um pouco a taça, que é para liberar um pouco mais de aroma. Cheiro. E aí eu dou um gole, pelo aroma o vinho tá bom. Eu dou um gole para confirmar se o vinho tá realmente bom. E aí, como está, eu ofereço para minha convidada. Oba! Espero que você goste. Eu vou aproveitar, então, já te perguntar duas coisas sobre o que você falou. Para não perder, onde eu encontro os vinhos da Una, aqui em São Paulo. Então, tinha que ter pensado melhor nisso. A Marina é uma produtora muito pequena e ela vende só por internet. Então, você vai, acho que o e-mail dela, a internet dela deve ser vinhauna.com.br e você compra direto dela. Ela entrega aqui em São Paulo. Esse vinho eu comprei, na verdade, chegou no começo do ano, eu comprei uma caixa com 6 vinhos dela, escolhi um rosé aqui, mas ela vem para internet e vem para São Paulo tranquilamente. Eu já comprei como pessoa física e é bem tranquilo. A gente coloca depois o site dela direitinho, as informações, né, tanto no texto como aqui embaixo o link no vídeo. Fica tranquila, não tem problema. Só porque você já criou a vontade, né? Então a gente precisa... Não, mas prova ver se você gosta. Pra tintim primeiro. Tintim. E ver se você gosta. Uau! Eu não sou uma pessoa do universo do vinho, eu gosto de beber vinho, eu tô aprendendo ainda um pouquinho, mas não é nada do que eu esperava de um rosé. Tá certo? Tá certo, Marina é uma coisa diferente, não é aquele rosé mais frutadão, mais docinho, ele tem uma tensão na boca, sim. Ele tem uma acidez um pouco mais pronunciada, mas ele tem aqui também uma nota de morango que você percebe. Sim. E é um vinho que vai abrir durante a nossa conversa. Nossa, delicioso. Esse nada que eu espero de um rosé foi um grande elogio. E outra coisa, já puxando um pouco pra quem não conhece muito do universo do vinho, é que você falou, a gente tem que sentir o aroma antes pra ver se não está estragado. Rapidinho, assim, o que quer dizer que eu vou identificar que tá estragado? Então vamos lá. A principal questão que estraga um vinho, você pode estar oxidado, que tem aquela coisa que está oxidada, mas tem uma doença que a gente chama de bouchonnet, que é uma doença da rolha, que ela ataca a rolha e isso passa para o vinho. Normalmente, a maioria das pessoas não percebe, mas se você perceber, é um gosto meio, é um cheiro e depois um gosto que se confirma, uma coisa meio papelão molhado, meio pano de chão. É aquele vinho que você vai ler, por exemplo, você leu no Paladar, eu elogiando um vinho, você falou, nossa, que vinho legal, comprei o vinho. Aí quando você prova, você fala, nossa, não tem nada a ver do que a Suzana falou. A Suzana disse que esse vinho, sei lá, tinha uma nota de morango, eu não vejo nada. É um vinho que tá meio, assim, descompensado, você não percebe muito aroma. E você põe na boca, em geral, ele tá mais... Ele não é agradável, assim. E aí, é o caso assim, aí você prestar muita atenção, você fala, putz, isso aqui tá com um cheiro de papelão molhado. É isso aí, o vinho tá bouchonnet. É isso.
né? Mas é uma doença que dá na rolha, hoje cada vez menos, porque tem muita tecnologia envolvida, mas a gente ainda encontra isso. Legal, muito obrigada. E eu vou falar uma coisa que é legal, porque a Su falou sobre o morango e agora eu não consigo parar de pensar no morango e ele realmente está aqui. Então isso é um exercício talvez interessante de fazer quem quer aprender um pouquinho, fazer esse exercício de ler a coluna, puxando nossa sardinha, ver o que a Su fala ali sobre aquele vinho, comprá-lo e beber junto, que daí, às vezes sozinho, você fala, gente, não tô sentindo nada. Aí você lê, percebe, faz sentido, é legal e você vai treinando o paladar, né? Tá por aí mesmo. Tá muito gostoso. Bom, na verdade a gente veio falar aqui sobre tanto a carreira da Suzana, que é uma mulher que entrou faz mais de 20 anos. Ela soube me responder muito ao certo, há quanto tempo ela tá nesse mundo, não do jornalismo, mas do vinho. E que quando ela entrou, quando ela começou, era uma das pouquíssimas, se não única, naqueles jantares repletos, cerimoniosos que o mundo do vinho exige. Hoje em dia acabou um pouco. Graças a Deus. Mas que lá 20 anos atrás era uma coisa comum. Então vamos ouvir um pouco dela sobre isso. Então vamos lá. A minha carreira começou, eu era repórter de economia e veio o Plano Real. E a ideia dos jornais é que você agora precisava ter outros assuntos de economia, uma economia mais light, que hoje a gente chama de consumo, de estilo de vida, essas coisas. E aí eu comecei a escrever desses temas. Não era uma coisa que eu conhecia, a minha família veio do mundo sindical, eu cresci bebendo, provando cachaça, gosto muito de cachaça, inclusive. Meu pai voltava do interior sempre com uma cachaça, uma branquinha especial, de alguma coisa assim. Então, assim, era o nosso universo. E coincidiu com o Plano Real, estava abrindo a economia, estavam chegando vários vinhos, né? Não só vinhos, mas começou a abrir muito para o produto importado. E eu comecei a escrever de vários temas e o vinho me encantou, né? Eu não era uma tomadora de vinho, eu tinha um super preconceito. Eu achava que champanhe era aquela cidra docinha, sem graça. E eu fui me deixando conquistar pelo mundo do vinho. E aí isso acabou virando, eu acabei no tempo, não foi nada planejado, por isso que eu tenho uma dificuldade de falar quando é que eu comecei. A minha primeira reportagem foi tipo 96, até antes, 95, 96. Depois eu mudei de emprego e fui escrever de novo de economia. E no ano 2000 é quando eu resolvi falar, não, eu realmente quero escrever de vinho, porque até então era uma coisa assim, eu escrevi um pouco, comecei a estudar, e aí em 2000 quando eu resolvi, eu vou focar realmente nisso, então realmente tem mais de 2 décadas. E no começo assim, eu era a única mulher, era assim, às vezes tinha uma ou outra, era muito difícil. Eu brinco que eu nunca acompanhei tanto campeonato de futebol, porque até assim, eu entendo um pouco de futebol, eu sei. Mas assim, todos os jantares de vinho terminavam com a conversa de futebol. E aí você acaba sabendo como está seu time, como você acaba participando da conversa. E tem o lado bom e o lado ruim de ser a única mulher. Eu acho que o lado que mais me ajudou foi o fato de, assim, tem sempre o produtor, ele era sempre, 99% das vezes era um homem. E aí a única mulher sentava ou do lado ou na frente dele. Então eu conseguia eu aproveitei disso assim, para primeiro fazer a lição de casa, eu não ia para uma entrevista sem estar sabendo o que eu ia perguntar, sabendo a importância da pessoa, mas eu tinha, assim, a pessoa estava muito perto para eu tirar o máximo de informação possível. Então isso foi bom para mim, mas também tinha um lado que, tem hora que você fala, você quer dividir com uma mulher, você quer... E não tinha isso, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem muito mais mulher, mas assim, ainda é um mundo muito masculino, né? Ainda predomina muito os homens, tanto que elaborando vinho, quanto degustando, quanto, né? A quantidade de homens nesse mundo é muito maior, mas você vê, graças a Deus, várias mulheres se destacando. De ponta a ponta, tanto lá a do produtora, lá no campo, quanto quando você frequenta esses jantares e eventos que você consegue ver mais mulheres participando. Aproveitando então nisso, o que você... Tem mulheres que você gostaria de destacar desse universo que você acompanhou hoje em dia? São muitas, graças a Deus? Não, são muitas. Eu acho, se a gente for pensar, por exemplo, eu acho, se a gente for olhar lá fora, por exemplo, eu tenho uma ídola, não é só minha,
Mas eu acho que é a grande mulher do mundo do vinho, que chama Jancis Robinson. Ela tem um site, é um site que as melhores informações você tem que assinar, não é um site barato pra gente que ganha em real, mas é um site que você fica muito bem informada do que acontece no mundo do vinho, né? Então tem a Jancis, que é um divisor de águas. Tem muito enólogo. Acho que se eu for destacar uma ou outra, eu vou acabar... Vai ser injusta. Vai ser injusto. Tudo bem. Né? Mas, por exemplo, eu acho, por exemplo, uma coisa assim, por exemplo, o Brasil, por exemplo, a primeira mulher presidente da OIV foi uma brasileira, que é a Regina. O OIV é a OIV é a Organização Internacional da Uva e do Vinho, que é um órgão que reúne todas as estatísticas do vinho. Então, assim, tem pioneirismos femininos e tem pioneirismo no Brasil. O Brasil ainda tem muito pouca enóloga. A gente vê, por exemplo, no Chile e na Argentina, por exemplo, no Chile e Argentina tinham duas pioneiras, né? No Chile, a Cecília Torres, que já se aposentou, que fazia um vinho muito bom, que chama Casa Real. É um típico Cabernet Sauvignon chileno bem bom. E na Argentina tinha a Susana Balbo, que ainda está atuando, tem uma vinícola hoje com o nome dela. Mas hoje em dia você não vê só as duas, você vê um universo de enólogas. E isso é muito legal. Você tem o universo de enólogo, você tem o universo sommelier aqui no Brasil. Se eu for citar... Sommeliers é muito legal, como a gente vê. Eu que acompanho mais a parte de restaurante. Você vê cada vez mais, né? Vem, você senta, você chega no restaurante e a sommelier vem se apresentar, você pede vem apresentar a carta de vinho. E assim, nas últimas vezes é praticamente só mulheres. E o mais legal que eu vejo é que todas são muito amigas. Todas são parceiras, se você acompanha, uma ajuda a outra, elas se encontram, elas trocam. Isso é muito legal. E você vê que tá ficando bem a velha guarda dos homens. Porque os mais antigos, ótimos, maravilhosos, sim, que entendem muito, mas que essa turma de mulheres são todas muito jovens e unidas. Isso é muito bacana. Não, isso é legal. Tem até umas, como segunda-feira de geral, restaurante, nem todo restaurante funciona, né? Em geral, os encontros delas são de segunda-feira. E tem uma, inclusive, que é a Gabi Frison, que ela criou um negócio que é muito legal. A ideia é ser um site, ainda não é, mas assim, se você for fazer um evento, então você contrata uma sommelier. Se você for... você quer uma coisa você contrata uma consultora, você quer que alguém organize sua adega, contrate uma pessoa especialista disso feminina. Você quer um texto, você contrata uma mulher do vinho. Então, assim, as mulheres do vinho são unidas, isso é muito legal. Uma ajuda a outra. É só prestar atenção que dá pra ver aqui em São Paulo. Não, maravilhoso. E você, hoje em dia, como que você se sente? Como que você viu, assim, de fato, a evolução e nesses eventos, porque eu sei que eu acompanhava lá da redação. Não, hoje tem evento do vinho, preciso sair correndo. Daí você arrumava no banheiro do jornal, e pelo menos a Isabelle, na época, eu já vi, de sair correndo porque tinha evento do vinho e tem muita coisa. Você já sentiu que mudou um pouco? Ou você vê muito mais presença feminina neles? Mudou completamente, é outra coisa. Desde o tema, né, da mesa, da conversa. Sim, acabou o futebol? Acabou o futebol. Ainda tem o futebol, mas é muito menos o futebol. Mas tem assuntos femininos. E assim, nem todo... Quando a gente fala assim, acabou o futebol, assim, nem todo... Tem muito homem que é muito tranquilo, mas tem homem que é meio, né, tem essa empáfia de eu sei mais, né, e tal. E aí se eu percebo que o cara tá assim, mas é uma mulher... eu já tasco uma pergunta que mostra que eu sei de terroir. Terroir é o conjunto de solo, clima, variedade, que eu tenho uma noção maior, mas assim, eu não pergunto o terroir, eu pergunto assim, não, mas o seu solo é argilo-calcário, sabe? Pra mostrar que tem um conteúdo a mais. E aí o cara fala, bom, ela entende, então ok, eu vou dar entrevista. Às vezes, ainda hoje você ainda tem que... Mostrar, se provar, na verdade, exatamente. Coisa que talvez outros não precisem. Que os homens não precisam e que eu espero que as mulheres precisem cada vez menos. Exatamente. Porque tá precisando cada vez menos, graças a Deus. Exatamente, muito bacana. Quer dizer, vamos ter um caminho ainda para andar, mas já avançamos um pouco. Não, só de você estar ali, seu nome já é muito respeitado e não deveria necessitar essa autoprovação. Né? Às vezes precisa, vamos lá. Pois é, não, tudo bem. Então vamos encerrar a conversa deliciosa, que eu nem tomei 3 goles do meu vinho maravilhoso aqui. Você já percebeu que tem uma nota de morango. Na verdade, eu queria te perguntar agora, quem tem interesse, já gosta de vinho, mas como que qualquer um, começa, além de ler a sua coluna, deliciosas aos sábados, que tem pitacos desde um grande serviço,
o que comprar, novidades, o que tá chegando, por onde começar, enfim, é imperdível para quem gosta desse universo. Mas como começar a beber vinho ou poder falar então, alguma coisa sobre vinho com um pouquinho de propriedade, porque é muito estudo. Não, eu acho que vinho é um aprendizado. Primeiro assim, na coluna eu procuro ser o mais eclética possível, tratar de assuntos, até porque como Estadão tem um universo grande, eu tento, né, um dia tem serviço, um dia tem consumo, outro dia tem tendência, outro dia tem lançamento, que eu acho que é um jeito de mostrar um pouco, trazer um pouco do mundo do vinho para vocês. O vinho, o que é? Primeira coisa, assim, tem duas frases que são clássicas no mundo do vinho. Uma, assim, vinho é litragem. Litragem é o seguinte, quanto mais você provar, mais você vai entender. Mas não é provar. E aqui a outra máxima quem anota não bebe vinho ruim 2 vezes. Né? Então, assim, e o conselho que eu dou é o seguinte, você quer entrar nesse mundo do vinho, então vamos começar, sei lá, com a Cabernet Sauvignon, que é a uva mais famosa, é a segunda variedade mais plantada no mundo e a variedade que é fácil de achar em quase todos os lugares, né? Então assim, você foi e comprou, você vai fazer um jantar na sua casa, vai beber descompromissado, sei lá, você compra 2 garrafas de Cabernet de um país, sei lá, escolhi 2 Cabernet chilenos. Aí você abre um, abre o outro, compara. Em geral, assim, a gente fala o visual você vai ver cor, com o passar do tempo você vai entender um pouquinho mais o que é a lágrima, que é que quando você chacoalha, gira a taça, tem diz um pouco do revela o teor alcoólico, os vinhos mais alcoólicos, a lágrima demora um pouco mais para descer. Então, assim, o visual vai te dando um pouco de informação, mas no começo, o importante, assim, é o aroma do vinho e o gosto. Você sente o aroma, vê se você gosta, se você não gosta, põe na boca, a mesma coisa. As sensações que você tem com esse vinho. Nem todo mundo vai sacar os aromas de primeira, mas tem gente que saca, né? Eu faço um evento que chama Vinho no Quintal e é muito louco, assim, porque às vezes vem gente que nunca bebeu vinho. E são as pessoas que mais acertam entre aspas, nos aromas, porque vai sem preconceito. Vai no instinto. Vai aberto, eu senti isso aqui. E às vezes é isso mesmo. Né? Mas então assim, você vai prestando atenção, compara os 2 vinhos, os aromas que você gostou, o que você, né, que você destacou, o que você gostou do vinho. Aí marca num caderninho o nome do vinho, se você lembrar a ocasião, isso ajuda a te lembrar, e algumas observações que você sentiu desse vinho. Não precisa ser nada muito complexo, é o seu gosto, é o seu paladar. Aí no evento seguinte, você vai, em vez de Cabernet, você compra tipo um Merlot chileno. Aí você faz a mesma coisa. Aí você vai começar a entender a diferença do Merlot para o Cabernet. Aí na outra vez, em vez de você comprou 2 Cabernets chilenos da primeira vez, agora você compra 2 Cabernets argentinos. Que aí você vai começar a perceber as sutilezas que tem entre cada país. Tem diferença o Cabernet chileno com o Cabernet argentino? Né? E aí você vai vindo. Aí uma hora você fala assim, vou agora para os brancos e faz o mesmo exercício. E assim você acaba tendo um pouco mais de informação e vai vendo o que te interessa. Aí você vai olhando o contrarótulo, esse vinho, o enólogo está dizendo que são uvas plantadas em altitude. Altitude, por exemplo, a Argentina aposta muito em altitude. A incidência solar faz muita diferença na maneira que a uva amadurece. Aí você vai ter um vinho que é mais perto do Pacífico, por exemplo. Tem outras características. E aí, conforme o tempo, você começa a estudar um pouquinho. Eu falei das Jancis, que eu gosto muito. Tem um livro que chama Wine Folly, que é um livro super didático de entender, super desenhado, que é uma outra dica. Aí você pega esse livro e começa a ler. E aí, quando você vai ver, você vai tendo um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais, e quando você vê, você sabe mais coisas do que você imagina que você soubesse. Comigo foi muito assim, eu entrei, fui provando, e quando eu lembro assim, isso já foi anos 2000 e pouquinho, eu lembro uma vez que o Belarmino, que é o dono do Rubaiá, restaurante grande aqui em São Paulo, ele me ligou e falou, Suzana, a gente tem um ciclo de palestras e eu percebi que só tem homem falando, eu queria que você desse uma palestra. Aí eu falei, mas Belarmino, eu? Não, Suzana, veja bem, eu leio o que você escreve, vamos lá. E eu, Belarmino, eu não sei nada de vinho, eu lembro que eu falei. Aí ele começou a conversar comigo, ele falou, Suzana, fez fazendo as perguntas, falou, você já me respondeu coisa que eu não sabia. Então, pode acontecer com vocês também. Você vai bebendo, vai prestando atenção, vai tentando ler uma coisa aqui,
né? Já que aqui estamos puxando a sardinha, leiam o que eu escrevo, né? Tem outras pessoas que também escrevem várias coisas legais. E é quando, de repente, quando você vê, você sabe mais do que você acha que você sabe. Ou vai fazer um curso que é legal também. Mas as minhas 2 principais dicas é isso. É beber, né? Você tem que beber a litragem e beber prestando atenção, que é marcando um pouquinho o nome do produtor, o nome do vinho, que assim, pelo menos, se você já não gostou daquela garrafa, você não vai comprar de novo e não vai beber mal 2 vezes. Foi uma delícia a nossa conversa com a Suzana Varelli, a colunista de vinhos do Estadão, do Paladar, o Caderno de Gastronomia. A gente vai ficar por aqui. Se tudo der certo, ela volta para conversar mais com a gente, mas não vale muito ficar de olho nas redes dela, no Instagram, que é Suzana Varelli, onde ela sempre posta textos deliciosos sobre produtores, produtoras, novos vinhos. E todos os domingos, tô certa? Todos os domingos ela faz uma volta pela todas as novidades e notícias do universo do vinho lá no Instagram dela. Então, é um outro bom ponto para começar a entrar nesse universo. Obrigada, Suzana. Foi um prazer, uma delícia. Saúde. Feliz Dia das Mulheres, né? A Semana das Mulheres. Bora lá.